Ok. Gente, dando sequência ao nosso tema aplicação de pena, já falamos acerca das circunstâncias judiciais, já falamos acerca das agravantes. Hoje nós vamos falar de atenuantes e causas de aumento e diminuição, correto? Atenuantes e causas de aumento e diminuição. Vou projetar aqui para vocês os slides. Por favor, interrompam-me caso queiram fazer qualquer questionamento. Ok. Bom, gente, nós demos uma noção inicial acerca de agravantes e atenuantes, falamos de alguns conceitos que se aplicam às agravantes e atenuantes, não é? E eu gostaria só de reafirmar aqui, porque hoje vamos falar de atenuantes, que também aplica-se, falamos acerca das agravantes, mas também são situações, são conceitos que se aplicam às atenuantes. Quais são? No que diz respeito à manifestação judicial, o juiz somente vai se manifestar quando da sentença se a atenuante estiver presente. Eu gosto de fazer essa referência porque, com relação às circunstâncias judiciais, primeira fase de cálculo, o juiz sempre tem que se manifestar, dizendo se há ou não há, dizendo fundamentadamente se a circunstância judicial é ou não favorável ao apenado, correto? Nas agravantes, dissemos ontem, e também aplica-se às atenuantes, o juiz somente vai se manifestar da mesma forma, motivadamente. Toda decisão judicial tem que ser motivada, motivadamente, acerca de atenuantes, se elas estiverem presentes. Com relação aos limites, também dissemos, em razão de circunstância atenuante, a pena, boa noite, Maria, a pena não pode ser inferior ao mínimo legal, a pena estabelecida de um crime de homicídio entre 6 e 20 anos. Em função de atenuantes, a pena não pode ser inferior a 6, e no que diz respeito à quantidade, como dissemos, vale para as circunstâncias judiciais, vale para as agravantes e também vale para as atenuantes. A presença da atenuante faz com que a pena seja reduzida em 1/6. Beleza? Vamos lá, vamos às atenuantes. Circunstâncias atenuantes. Olha lá. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre atenuam a pena. Veja, gente, assim também como as agravantes, as atenuantes incidem sobre a pena base. Primeiro, o juiz vai lá na previsão legal, estabelecida em lei, entendeu que ocorreu um crime de homicídio, ele entendeu que é um homicídio simples, a pena prevista em lei é de 6 a 20 anos. Ele vai lá nesta pena prevista em lei, vai analisar as circunstâncias judiciais, entendendo que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, ele vai aumentar essa pena, suponhamos que haja muitas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o juiz estabeleça, para ficar facinho da gente entender, o juiz estabeleça a pena em... Vamos lá? Vamos pensar na hipótese aqui bem louca. O juiz, todas as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Aí o juiz estabelece a pena que varia de 6 a 20, o juiz estabelece a pena em 12, em razão das circunstâncias judiciais. A pena base, 12 anos.
É em cima dessa pena base de 12 anos que o juiz vai ter que fazer os cálculos acerca das agravantes e atenuantes. Supondo que há apenas atenuantes, que há a presença de apenas uma atenuante. Dissemos que atenuante também é um sexto, não é isso? Supondo que o juiz entendeu presente uma atenuante, ele vai diminuir um sexto. Um sexto de 12, 2 anos. A pena vai diminuir para 10. Ok? O cálculo se faz em cima da pena base. Pois bem, vamos lá. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente maior de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Se quando do cometimento do crime a pessoa tinha menos, o sentenciado tinha menos de 21 anos, por óbvio, mais de 18 e menos de 21, nós estamos falando de responsabilização penal, portanto, tem que ser maior, nós não estamos falando aqui de ato infracional, nós estamos falando de crime. Menor comete ato infracional, maior comete crime. Nós estamos falando de responsabilização criminal, responsabilização penal. Se quando do cometimento do delito a pessoa tinha menos de 21 e mais de 18, menos de 21, somente por isso a pena dele vai ser atenuada. Ele tem direito a uma atenuante. O que fundamenta este entendimento é que a pessoa com esta idade, ela é mais fácil, o convívio com o cárcere, ele é necessário para que a pessoa, dentro daqueles propósitos da pena lá, de reprimir e prevenir, para que atinja os propósitos de prevenção e repressão ao crime. O cárcere se faz necessário, porém, se a pessoa que é menor, a pessoa que é menor de 21 anos, a ideia é que essa pessoa tenha um menor convívio com o cárcere de forma a se contaminar menos. O propósito é prevenir e reprimir, mas nós sabemos da contaminação que há nos presídios. Daí porque aplica-se aplica-se essa atenuante pelo simples fato da pessoa ter menos de 21 anos no ato do cometimento do crime. E mais de 70 no ato da sentença, por quê? Mais de 70 no ato da sentença, que a pessoa que tem mais de 70 anos entende-se que ela já desceu muito morro, né? Você diz, um amigo meu brincou, falou, Pedrão, você já se deu conta de que nós já começamos a descer o morro? Passou dos 40, começou a descer o morro. A pessoa já está descendo bastante o morro, 70 anos de idade. Então, a ela se aplica uma pena menor para que ela não viva ali os últimos anos da sua vida preso. Esse é o entendimento. Inciso 2, o desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei. Vocês estudaram no semestre passado que o desconhecimento da lei não isenta a pessoa de pena, não é isso? A pessoa não pode deixar de ser responsabilizada porque alegando que não sabia que aquela conduta é crime. Eu não sabia que era crime essa conduta, por isso que eu a cometi. A pessoa não vai deixar de ser responsabilizada por alegar desconhecimento da lei. Vocês estudaram isso no semestre passado. Apesar da pessoa não poder ser liberada da responsabilização penal, né? Apesar dela responder pelo delito, a circunstância dela desconhecer a lei faz com que a pena a ela aplicada seja reduzida em razão da aplicação dessa atenuante aí.
É lógico, gente, é óbvio que este fato de, se nós estivermos falando de um roubo, de um furto, de um roubo, de um furto, de um homicídio, lesão corporal, estupro, todo mundo sabe que isso é crime. Não dá para falar em desconhecimento da lei nesses aspectos. Porém, existem alguns delitos, e hoje nós temos aí o direito penal ele foi feito para ser a chamada última ratio, né? Quando nenhum dos outros ramos do direito funcionar, lança-se mão do direito penal. Mas o que nós vemos hoje é uma inversão. Na verdade, você tem crime para tudo, tudo. Então, não tem como você saber que todas aquelas condutas não tem como a gente ter ciência de todos os crimes existentes. E uma pessoa de baixa escolaridade, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, é plenamente possível que essa pessoa, para determinado crime, ela não tenha conhecimento. Plenamente possível que essa pessoa não tenha conhecimento de que determinada conduta é crime. Vou falar para vocês um sexto, da mesma forma, Cláudio. Falar para vocês aqui um delito que é terrível, mas é possível que a pessoa não saiba que seja crime. A A pedofilia na modalidade de armazenamento, não estou falando do abuso de criança, aquele que você recebeu no seu celular um vídeo, uma foto, um vídeo de uma criança nua, de uma criança em ato sexual, não é? Você tem este arquivo no seu celular. Você não transmitiu para ninguém. Você ter este arquivo no seu celular é crime. Para uma pessoa leiga, para uma pessoa humilde, para uma pessoa que não tenha, hoje todo mundo tem celular, muita gente não sabe que ter este arquivo no celular, no notebook, no tablet, é crime. Então, é possível que a pessoa alegue e fale, não, peraí, eu não sabia que isso era crime. Mas tudo bem. Você não vai responder, você vai ser responsabilizado da mesma forma, porque você não pode alegar o desconhecimento da lei, porém, é crível, nós estamos falando de um delito incomum, de um delito que não tem muita divulgação, é crível que você não soubesse que essa conduta é crime, e em função disso, nós vamos ter uma redução da sua pena, vou aplicar a redução de sua pena de 1/6. Correto? Pode falar, Leandra. Professor, seguir nessa linha de raciocínio sobre ter uma coisa que não podia ter no celular. Supondo que eu fui trabalhar, me adicionaram em um grupo, nesse grupo começou a lançar coisas, né, que são ilegais. Cheguei no, sei lá, saí do trabalho, eu não mexi no meu celular nesse tempo todo. Saí do trabalho, a polícia pegou meu celular, revistou, viu que tem isso, que é crime, etc. E aí eu tenho todas as provas que eu estava trabalhando, não mexi no meu celular em nenhum minuto. Fui adicionada no grupo em que eu não sabia que eu estava, foi tudo muito rápido. Ainda assim eu vou responder por um crime? Se você conseguir demonstrar que você sequer teve acesso a esses arquivos, não, você não vai responder. E isso é fácil, né? Ainda mais se a gente estiver falando de WhatsApp, é tranquilo saber se você visualizou ou não visualizou. Isso é fácil por meio de perícia demonstrar. Agora, se você tiver visualizado e não tiver apagado, se você permanecer com esse arquivo no seu celular, você está cometendo crime. Digo mais do que isso. Quando nós. Como é que nós fazemos a investigação de pedofilia? Investigação de pedofilia, primeiro nós conseguimos detectar a transmissão. Se eu conseguir detectar que foi transmitido para o seu celular ou a partir do seu celular arquivo dessa natureza, e isso não é difícil, isso é possível,
porque as imagens, os arquivos são todos catalogados, arquivos de pedofilia. Se eu conseguir, a gente fala que você tem intimidade, existe nada. Se conseguir se identificar, consegue-se um mandado de busca. No mandado de busca, eu vou até a casa dessa pessoa. Indo à casa dessa pessoa, ali imediatamente a gente consegue fazer uma varredura. E fazendo uma varredura no celular, no notebook, no tablet, se encontrar qualquer desses arquivos, a pessoa é presa em flagrante. Ela não só responde, ela é presa em flagrante por crime de pedofilia. Então, eu oriento a todo mundo, se vocês receberem em seu celular arquivos dessa natureza, não transmitam de maneira nenhuma, jamais passem esse arquivo para frente e não permaneçam com esses arquivos nos seus celulares, nos seus equipamentos. Permanecendo com eles nos equipamentos, vocês estão cometendo crime, passando esse arquivo para frente, ainda que para passar para o outro, falar, veja que absurdo estão fazendo com essa criança. Ainda que com este propósito, você está cometendo crime. E são crimes distintos, viu? Quem transmite comete um crime, quem tem no celular comete outro crime. Você pode responder pelos dois. Tranquilo? Vamos lá. Desconhecimento da lei. Sim, 3. Circunstância atenuante. Ter cometido o crime. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Cometido o crime por relevante valor social ou moral. Veja só, aqui, essa atenuante, ela é uma... Ela pode ser aplicada em uma situação em que não configura, não chega a configurar a legítima defesa. Nós temos uma situação prática em que não consegue se configurar a legítima defesa. Porém, em razão da ausência de algum dos requisitos, vocês já estudaram legítima defesa. Porém, o crime, de certa forma, está explicado. Lembra daquele ditado? Explica, mas não justifica? Ele não está justificado, mas ele está explicado. Suponhamos que a gente esteja falando, por exemplo, é sabido que existe determinada pessoa que comete furtos na rua, no bairro, na zona rural, nessas comunidades rurais, tem um determinado sujeito lá que fica cometendo furto nos sítios, nas fazendas. Um belo dia, alguém cansa dessa atividade lá desse rapaz, pega esse rapaz e dá um couro nele, causa lesão corporal. Pode ser aplicado essa atenuante aqui, por motivo de relevante valor social. Ou relevante valor moral, ele diz respeito mais à pessoa. Você pode ter o cometimento, por exemplo, dessa mesma situação, um crime de lesão corporal, um pai que teve a filha estuprada, vai lá e dá um couro, causa lesão corporal séria no autor do delito. Não mais estando presente a situação de legítima defesa. Não existe mais a presença da legítima defesa, porque já passou o tempo, já transcorreu, suponhamos, né? A filha foi estuprada há uma semana atrás, aí o cara ficou cozinhando, ele não se conteve, foi lá e deu uma surra no estuprador. Ele responde pela lesão corporal, responde, porém, tem essa atenuante aqui, motivo de relevante valor moral. Beleza? Na verdade, essas atenuantes aqui, gente, vocês vão ver que elas são todas diminuições de justificativas previstas na parte geral, que vocês estudaram no semestre passado. Olha lá. B. Vamos lá. Ter o agente. B.
procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Lança aqui para mim, por favor, os artigos 15 e 16. 15 e 16 do Código Penal. Lança aqui no nosso chat. 15 e 16 do Código Penal, por favor. Localiza aí, gente, por favor. 15 e 16. Se refere ao... Vamos lá. Ok. O 15 se refere ao... a desistência voluntária, né? O artigo 15 é a desistência voluntária. Vamos lá na atenuante. Olha lá, primeira parte da atenuante. Ter o agente, B, procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Vejam nessa primeira parte aqui, da linha B, ele assemelha-se à desistência voluntária. O artigo 15, ele assemelha-se à desistência voluntária. Por que ele assemelha-se? Olha lá, na desistência voluntária, nós também temos uma desistência de prosseguimento na execução. Nós temos uma desistência melhor. Na desistência voluntária, nós temos, em todos os dois, nós temos desistências. Na desistência voluntária, nós temos uma desistência de prosseguir na execução, ou seja, o crime não chega até a consumação. Olha lá, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Se o ato já praticado não constituir crime, ele não responde por nada. Não é isso? Essa é a desistência voluntária. Não se chega até o resultado. O resultado do delito não se concretiza, beleza? Nesse caso, se o que já foi cometido por ele não constituir crime, ele não responde por nada na desistência voluntária. Aqui na atenuante, vejam vocês, quando ter a pessoa procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Aqui a pessoa procura evitar ou reduzir as consequências da conduta, mas o crime já ocorreu. Compreendem a diferença? Lá na desistência voluntária, a interrupção da conduta se dá antes da consumação do crime. Aqui na atenuante, a interrupção interrupção, né? Aí já não tem nem interrupção da conduta, porque aqui nós temos a consumação do delito. Por isso que na desistência voluntária existe a possibilidade da pessoa não responder por nada, e aqui na atenuante nós temos apenas uma redução da pena. Por quê? Porque aqui o crime ocorreu. Beleza? Segunda parte da linha B, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Se nós formos lá no artigo 16, o artigo 16 ele fala do arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. No arrependimento posterior, o que nós temos? Um delito de furto, suponhamos, delito de furto que é cometido sem violência ou grave ameaça, a pessoa repara o dano antes do recebimento da denúncia. A denúncia é a peça inicial da ação penal pública.
né? Se é um crime de furto, é ação penal pública, nós temos uma denúncia. Antes do recebimento da denúncia por parte do juiz de direito, antes mesmo da denúncia ser recebida, a pessoa foi lá e reparou o dano. Em razão dela ter reparado o dano nessas circunstâncias, ela vai ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Isso aqui é uma causa de aumento de redução, aqui é uma causa de redução. Correto? 1 a 2/3. Situação diferente é na atenuante, porque vejam a atenuante. Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Aqui também há reparação de dano. Só que a reparação de dano se dá no curso do processo. Se a pessoa reparar o dano antes do recebimento da denúncia, ela tem uma redução de 1 a 2/3. Se a pessoa reparar o dano após o recebimento da denúncia, ou seja, após o recebimento da denúncia e antes do julgamento, ou seja, durante o curso do processo, neste caso, ela vai ter apenas uma atenuante de 1/6. Compreendem? O propósito aqui é estimular a reparação do dano o quanto antes. A linha C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violência e emoção provocada por ato injusto da vítima. Vejam vocês que essa linha C, ela se assemelha muito com o artigo 22. Ela se assemelha muito com o artigo 22. Lança o artigo 22 aqui, por favor. Olha só para vocês verem. Vamos ler por partes um e outro. C. Se o crime for cometido, se o crime for cometido, qual é o nome deste artigo aqui? Por favor, Evelyn. O artigo 22, a descrição dele. Coação irresistível, isso. Coação irresistível e obediência hierárquica. Aqui é para execução, para isenção da responsabilidade daquele que faz a conduta sob influência, né? Obedecendo a coação irresistível e obediência hierárquica. Vejam para vocês verem como que se assemelha. A linha C. Se o crime é cometido sob coação a que podia resistir. O artigo 22 traz o quê? Se o fato é cometido sob coação irresistível. Então, vejam, se a pessoa comete um crime de qualquer natureza, estando coagida em uma situação de coação irresistível, ela não responde pelo crime. Quem vai responder é apenas quem o coage. Porém, se a pessoa comete um crime estando coagido, porém não é uma coação irresistível, ela está sendo coagida? Sim, está sendo coagida, mas ela poderia resistir a essa coação? Neste caso, ela responde pelo delito, só que ela vai ter a sua pena atenuada em 1/6, em função de ter cometido o delito por estar sendo coagido. Beleza? Existia coação, porém a coação era possível dela ter resistido. Daí a distinção. A outra parte. Ou em cumprimento à ordem de autoridade superior. A ordem de autoridade superior que fala aqui na linha C é a ordem não manifestamente ilegal. Correto? Perdão. O artigo 22, ele fala em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal. Se a ordem não for manifestamente ilegal, ou seja, se a pessoa estiver cometendo delito em obediência à ordem de autoridade, e essa ordem não for evidentemente ilegal, se ela não for evidentemente ilegal, a pessoa não responde. Por que ela não responde? Porque ela está dando cumprimento a uma ordem de uma autoridade,
e aquela ordem parece ser legal. A ordem parecia ser legal. Então, quem está cumprindo a ordem não responde. Quem vai responder é só a autoridade. Beleza? Aqui, na atenuante, a situação é diferente. Se a pessoa cometer o delito em cumprimento à ordem de uma autoridade superior a uma ordem ilegal, ainda que a ordem seja ilegal e ela está cometendo o crime em cumprimento a essa ordem superior a uma ordem ilegal, mas se tratava de uma ordem, em função de se tratar de uma ordem, ela vai ter a sua pena atenuada também em 1/6, correto? Se a ordem não for manifestamente legal, ou seja, se a ordem tiver aparência de legalidade, ela não responde de forma nenhuma. Se a ordem tiver aparência de ilegalidade, ela responde, porém ela vai ter a sua pena reduzida. Por quê? Porque ela não está tendo um comportamento absolutamente voluntário, ela está cumprindo ordem. Beleza? E aqui, e essa terceira parte aqui, ela faz referência a uma situação muito interessante, que ela fala, ou sob influência de violenta emoção, logo provocada por ato injusto da vítima. Nós temos a previsão da isenção da responsabilidade quando a pessoa, na parte geral, quando a pessoa, em outro artigo da parte geral, quando a pessoa está sob domínio de violenta emoção. Se a pessoa estiver sob domínio de violenta emoção, vamos achar esse artigo aqui correspondente, gente. Domínio de violenta emoção. Aquela qualificadora do homicídio fala isso, né? Não, homicídio. Fala sim. Mas existe além sob domínio de violenta emoção. Deixa eu achar isso aqui, gente. Eu acho que é só lá no homicídio, isso mesmo. É lá no homicídio, está no homicídio e também está no homicídio também na lesão corporal. No homicídio e na lesão corporal, quer ver? 121, parágrafo 1º, 121, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. Isso. 121, parágrafo 1º. Lancem aqui no chat, por favor. No chat, por favor. 121, parágrafo 1º. Que é o homicídio privilegiado. É o homicídio privilegiado, para vocês visualizarem a distinção na lei. Artigo 121, parágrafo 1º. É o chamado homicídio privilegiado. Alguém localizou aí, gente? Por favor. Olha lá. Isso. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob domínio de violenta emoção, Logo em seguida, a provocação injusta da vítima. Vejam que aqui a pessoa, ela age sob o domínio, ela está absolutamente transtornada, correto? Ela está absolutamente, você vê aquela pessoa que está cega de raiva, ela está absolutamente transtornada, e esse transtorno, essa raiva, ela advém de provocação injusta da vítima. Neste caso, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A redução pode chegar até 1/3, correto? No caso da atenuante, o que nós temos? A pessoa não está sob domínio, a pessoa está sob influência de violenta emoção. Por estar sob influência de violenta emoção,
Caso ela cometa um homicídio, né, vamos falar aí do delito de homicídio, essa causa de redução também existe no delito de lesão corporal. Caso a pessoa esteja não sob o domínio, mas sob a influência de violenta emoção, também provocada por injusto ato da vítima, ela não está totalmente cega de raiva. Ela está com raiva, mas não está totalmente cega. Neste caso, ao invés de ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3, ela tem a pena reduzida apenas de 1/6, correto? Porque vai estar presente a atenuante, não vai estar presente a figura do homicídio privilegiado. Beleza? Crime passional, se ele entra neste caso, depende, rapaz. Vai depender da circunstância. Porque essa situação da pessoa estar transtornada tem que ser algo muito imediato, né? Tem que ser algo muito imediato. A pessoa pode cometer um crime passional tendo por motivação uma traição ocorrida há muito tempo atrás, que ele já descobriu essa traição já tem anos, e agora decidiu matar a esposa ou o esposo sob esse fundamento. Ou então a pessoa pode chegar na casa dele e encontrar a esposa ou o esposo lá com o outro, e aí ficar louco de raiva e matar. Então, são situações distintas. A situação, o caso concreto que vai dizer. Todos dois não deixa de ser passional, né? Vamos lá. A linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Isso aqui é tranquilo, né? A pessoa confessar espontaneamente o cometimento do crime, ele tem a atenuante. Cometido sob influência de multidão ou tumulto, se não o provocou. Se a pessoa vem a cometer um crime sob influência de multidão, nós estamos ali uma loucura, e a pessoa eventualmente, né, vem a cometer um delito, de pensar numa multidão de qualquer natureza, uma briga, o pessoal saindo de estádio de futebol, o pessoal está saindo de estádio de futebol, aí começa aquela depredar os carros que estão lá no estacionamento, a pessoa, para não ter o veículo dela destruído, ela sai em alta velocidade e atropela alguém. Pode ser aplicada a ela não tendo ela provocado, ela não participou desse tumulto, pode ser a ela aplicado essa atenuante. Circunstâncias inominadas, gente. Atenuantes inominadas. A pena poderá ainda ser reduzida em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Se o juiz, e aí vai da cabeça do juiz, se ele verificar alguma outra circunstância, que não essas relacionadas aqui nos incisos 1, 2 e 3 e alíneas do 3, se o juiz verificar, no caso concreto, alguma circunstância que não justifique, mas que de alguma forma explique o delito, ou mesmo que seja um indicativo de que a pessoa mereça uma atenuação de sua pena, nada impede que o juiz aplique. Essas são chamadas circunstâncias atenuantes inominadas. Inominadas. O juiz não pode, a pena não pode ser aumentada sem uma fundamentação expressa, não é? A pena não pode ser aumentada sem uma fundamentação legal expressa. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio da legalidade no que diz respeito à pena também se aplica às circunstâncias agravantes. Porém, a diminuição da pena, nós temos aí a previsão do 66, da diminuição da pena
tendo por fundamento qualquer um outro fato que não previsto em lei. O juiz não vai isentar a pessoa de responsabilidade, mas ele pode reduzir a pena mediante qualquer outro fato não previsto em lei, mas que ele considere relevante. Tranquilo? Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, gente. Se em um determinado caso concreto, se em um determinado nós vimos que as agravantes e atenuantes fazem com que a pena aumente ou diminua em 1/6, não é isso? Aumente ou diminua em 1/6. Se num determinado caso concreto nós tivermos a presença de agravante e atenuante. Agravante e atenuante. Como é que deve o juiz se portar? O 67 nos indica. Olha lá, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Mais uma vez, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade e do agente e da reincidência. Vocês viram, dentre as atenuantes aqui, só para voltarmos, a título de exemplo. Suponhamos que a pessoa cometeu o delito. Quem cometeu o delito? Era reincidente, temos aí, então, uma agravante. Ele era reincidente, porém, ele era menor de 21 anos. Em razão da reincidência, como dissemos, né? Se está presente uma agravante, aumenta-se 1/6. Mas, além de ser reincidente, ele era menor de 21. Como é que nós vamos fazer? A agravante vai ser anulada pela atenuante? Não. O artigo 67, neste caso concreto, o que ele nos diz? No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado para circunstâncias preponderantes. A reincidência, ela é uma circunstância preponderante. Então, se nós tivermos a reincidência, por exemplo, a pessoa ela é menor de 21, porém ela é reincidente, a reincidência é preponderante. Como a reincidência é preponderante, a pena vai ser agravada. Correto? A atenuante não vai surtir efeito, a pena vai ser agravada. Do mesmo jeito que nós temos situações em que a pena pode ser agravada, havendo presença de agravantes e atenuantes, ela também pode ser atenuada. Porque vejam para vocês verem. Vejam para verem é foda, né? Vejam, prestem atenção. Uma das circunstâncias preponderantes é a que se refere ao motivo determinante do crime. Os motivos do crime, não é isso? Suponhamos, então, vamos lá. Suponhamos, então, vamos voltar aos agravantes. Suponhamos que a pessoa, vai lá, circunstância agravante. Suponhamos que a pessoa estava em embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é agravante, não é? A pessoa estava embriagado e ela embriagou-se para cometer o delito. Porém, o que motivou o cometimento do delito foi o fato a motivação foi um relevante valor moral. Aquele mesmo exemplo que nós demos lá do pai que deu uma surra no estuprador, o pai era uma pessoa super pacata,
Ele jamais se viu batendo em alguém para ter coragem de ir lá e quebrar a cara do estuprador. Ele bebeu para tomar coragem. A embriaguez é uma agravante? É uma agravante. Porém, a motivação é preponderante. A motivação foi uma motivação de relevante valor moral. Então, a pena vai ser agravada? Não. A pena vai ser atenuada. Beleza? Causas de aumento e de diminuição. Tranquilo aqui, né, gente? Está bem distinto aí na cabeça de vocês o que são circunstâncias judiciais, que são as previstas no 59, o que são agravantes e atenuantes. Tranquilo, né? Circunstância judicial, uma coisa é a pena prevista em lei, outra coisa são a prevista em lei, que é a partir dela que o juiz começa a trabalhar, começa a fazer análise, né, da pena. Outra coisa são as circunstâncias judiciais, que são levadas em consideração pelo juiz no primeiro momento do cálculo da pena. Num segundo momento, o juiz vai analisar a presença das agravantes e atenuantes, que são a que nós acabamos de falar. E num terceiro momento, o juiz vai para as causas de aumento e diminuição. Tranquilo? E é delas que vamos falar. Agravantes e atenuantes, tem dúvida não, né? Vamos lá, então. Causas de aumento e de diminuição. O que são causas de aumento e de diminuição? São previstas, as causas de aumento e diminuição são previstas na parte geral ou especial do Código, podendo reduzir a pena abaixo do mínimo ou aumentá-la acima do máximo. Vejam vocês, são previstas na parte geral ou parte especial do Código, ou seja, pode estar, parte geral vai do artigo 1º ao artigo 120, podem estar previstas na parte geral ou na parte especial do Código. Na parte especial do Código, ela vem junto com o delito. E a particularidade dela é que ela pode reduzir a pena abaixo do mínimo ou acima do máximo previsto em lei. Vocês lembram, acabamos de falar, em função de circunstâncias judiciais e em função de agravantes e atenuantes, a pena não pode ir nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Situação diferente ocorre aqui com as causas de aumento e diminuição. Em razão das causas de aumento e diminuição, a pena pode, sim, ir abaixo do mínimo ou acima do máximo previsto em lei. Beleza? Particularidade. Da mesma forma que nas agravantes e atenuantes, o juiz só vai se manifestar acerca das causas de aumento e diminuição se elas estiverem presentes no caso concreto. No que diz respeito aos limites, acabamos de dizer, a incidência das causas de aumento e de diminuição, a incidência não é limitada pela pena mínima e máxima prevista em lei, porque em função das causas de aumento e diminuição, a pena pode ir abaixo, pode chegar abaixo do mínimo ou acima do máximo. A quantidade, quanto se aumenta, quanto se diminui. A previsão, a própria causa de aumento ou diminuição prevista, ela já traz a quantidade que aumenta ou que diminui. Nós vimos que, pelas circunstâncias judiciais, o aumento ou diminuição é 1/6. Pelas agravantes e atenuantes, o aumento ou diminuição é 1/6. Aqui nas causas de aumento e diminuição, o quanto se aumenta ou quanto se diminui é previsto expressamente em lei. Correto? Nós temos aqui dois exemplos de causas de aumento e de diminuição previstos, um na parte geral
e outro na parte especial do Código. Artigo 14.2. Lancem aqui, por favor. É o artigo que se refere à tentativa. Crime tentado, artigo 14.2 do Código Penal, por favor. É uma causa de diminuição prevista na parte geral. Lancem aqui, gente, por favor. Artigo... Os dois primeiros tópicos, 14.2. Como assim, Jorge? Deixa eu localizar aqui. Ah, você está falando da manifestação judicial e dos limites? Beleza. Olha lá. Isso é importante ficar bem claro para vocês e vou falar com relação às outras duas circunstâncias também. No que diz respeito à circunstância judicial, o juiz sempre tem que se manifestar. Ele tem que falar se a circunstância lá do 59, todas elas, se elas estão presentes ou ausentes e por que motivo. Beleza? Agravantes e atenuantes. O juiz só vai se manifestar a respeito delas se elas estiverem presentes. Manifestar-se de maneira fundamentada, aumentando ou diminuindo a pena. E as causas de aumento e diminuição? Da mesmíssima forma. O juiz só vai se manifestar a respeito delas na sentença se elas estiverem presentes, aumentando ou diminuindo a pena de maneira fundamentada. Com relação aos limites, nós dissemos, nas circunstâncias judiciais, que em função da presença das circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis ao apenado, que a pena não pode ir abaixo do mínimo nem acima do máximo. A pessoa cometeu um homicídio, em razão de circunstâncias judiciais, ela não pode pegar nem menos de 6, nem mais de 20 anos. Ela cometeu um homicídio simples que vai de 6 a 20. Da mesma forma, ocorre com as agravantes e atenuantes. Em razão das agravantes e das atenuantes, a pessoa não pode nem ter uma pena inferior a 6, nem superior a 20. Já com as causas de aumento e diminuição, elas não respeitam esses limites. Em razão da incidência de uma causa de aumento ou causa de diminuição, nós podemos ter uma pena prevista em lei sendo diminuída abaixo do mínimo ou aumentada acima do máximo. Beleza? Vamos lá. Exemplos de causas de aumento e diminuição previstas na parte geral. Exemplo, artigo 14.2, que fala da tentativa. Artigo 14.2, vamos lá. Artigo 14, consumação e tentativa. Considera-se o crime tentado, inciso 2, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Vejam vocês, aqui nós temos uma causa de diminuição prevista na parte geral do Código. O artigo 14.2 é uma causa de diminuição prevista na parte geral do Código. Se a pessoa cometer um delito de homicídio, todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Não há a presença de nenhuma não há a presença de nenhuma agravante. Todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, portanto, a pena base é 6 anos. Quando da segundo momento de cálculo de pena, que é a análise das agravantes e atenuantes, não existe nenhuma agravante. Então, continua em 6 anos, não é?
Tratando-se de uma tentativa de homicídio, o delito que nós estamos falando é tentativa de homicídio, neste terceiro momento, nós temos, então, presente uma causa de diminuição de pena. Qual é a causa de diminuição? Qual a causa de diminuição? É a circunstância do crime tratar-se de um crime tentado. E tratando-se de um crime tentado, a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Se nós tivermos a redução por tentativa, nós sabemos que a redução ela varia de 1 a 2/3. Mas como é que o juiz vai saber se reduz mais ou menos? O juiz vai reduzir mais ou menos se a tentativa aproximou-se mais ou menos da consumação. Se foi realizado um disparo de arma de fogo com o propósito de matar e o disparo nem pegou na pessoa, a pessoa nem foi atingida, a vítima, nós temos uma tentativa? Temos uma tentativa. Porém, não se aproximou da consumação. Como não se aproximou da consumação, a redução vai ser maior. A redução vai ser de 2/3. Pena de 6 anos, reduzida de 2/3, 2/3 de 6, 4. O autor vai pegar apenas 2 anos. Vejam vocês, em razão da incidência de uma causa de diminuição, a pena foi menor do que a prevista no tipo. A pena prevista no tipo é de 6 a 20. A pessoa pegou apenas 2 anos. Situação diferente seria se a pessoa tivesse sido atingida em região letal, porém não veio a falecer em razão do pronto atendimento médico. Neste caso, aproximou-se da consumação e aí a redução vai ser de apenas 1/3. Mas ainda que sendo a redução apenas de 1/3, ele vai pegar a pena de 4 anos, que é inferior aos 6 previsto em lei. Beleza? Artigo 121, parágrafo 4º. Já foi lançado aqui. O povo aqui está numa eficiência doida. Em algum lugar aqui, não está? Tá. 121, parágrafo... Ou não? Tá não? Tá não. 121, parágrafo 4º, gente, por favor. Aqui, parágrafo 4º, beleza. Se no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Então, vejam, vamos falar do homicídio doloso. Vamos falar do homicídio doloso. Suponhamos que se trate do cometimento de um homicídio doloso e, em razão das circunstâncias judiciais e em razão das circunstâncias das agravantes, todas as circunstâncias judiciais são desfavoráveis à pessoa. E tem um monte de agravante. Então, feito o cálculo da pena base, considerada as circunstâncias judiciais, e feito o cálculo na segunda fase das agravantes, o juiz já chegou a 20 anos, a pena é de 6 a 20. E aí, quando da análise dessa terceira fase de causas de aumento e diminuição, o juiz vê que o crime foi cometido contra menor de 14 anos. Foi um homicídio, a pessoa tem todas as circunstâncias, o autor tem todas as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, o autor tem um monte de agravante contra ele, e só nessa segunda fase o juiz já chegou aos 20 anos. Nós temos aqui o aumento de 1/3, como disse para vocês,
Como consta que a vítima era menor de 14 anos, a pena aumenta-se de 1/3, os 20 anos é aumentado de 1/3. Neste caso, nós vamos ter a pessoa vai ser responsabilizada por um homicídio simples, que a pena é de 6 a 20, mas a pena vai ser superior a 20 em razão da incidência de uma causa de aumento. Beleza? Foi o que eu disse para vocês. Ela é prevista no próprio dispositivo, ou ela vem na parte geral, ou vem na parte especial. Ela estabelece a quantidade a ser aumentada ou diminuída, a própria previsão legal já traz, e ela não obedece aos limites estabelecidos no tipo penal. Tranquilo? E, por fim, gente, para fecharmos o tema aplicação da pena, artigo 68. A pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59 deste Código. Já falamos isso aqui um monte de vezes, né? Pena base é o nome que se dá à pena considerada as circunstâncias judiciais de 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, é o que ocorre no segundo momento do cálculo, e, por último, as causas de aumento e diminuição. Sempre fazendo incidir, sempre o cálculo sendo realizado com base no resultado da operação anterior. Para se chegar à pena base, considerada as circunstâncias judiciais, o juiz parte da pena prevista em lei. Ele vai lá na lei, pena de 6 a 20 anos. Vamos começar com 6 aqui, do homicídio. Vamos olhar as circunstâncias judiciais. Tem circunstâncias judiciais favoráveis? Tem. A pena subiu para 8. Vamos fazer de conta que subiu para 8. A pena subiu para 8, ok. Segundo momento, vamos considerar as agravantes e atenuantes. A pena subiu para 8, não. A pena subiu para 9. Vamos considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Tem atenuantes? Tem uma atenuante. Se tem uma atenuante, nós vamos reduzir 1/6. Reduzir 1/6, 1/6 de 9, 1 ano e meio. A pena volta para 7 anos e meio. E aí vamos no terceiro momento. Tem uma causa de aumento. A pena estava em 7 anos e meio. E aí, no exemplo que nós acabamos de dar aqui, foi uma pena de 7 anos e meio, cometida foi um homicídio simples, cometido contra um menor de 14 anos. Nós vamos ter uma causa de aumento de 1/3 previsto aí no 121, parágrafo 4º. Vamos pegar 1/3 de 7 anos e meio, é 2 anos e meio, né? 1/3 de 7 anos e meio é 2 anos e meio, é isso? É isso. 2 anos e meio mais 7 anos e meio, nós vamos para 10 anos. A pena final da pessoa é 10 anos. Correto? O cálculo é feito dessa forma. Primeiro momento, parte-se do estabelecido em lei, considera as circunstâncias judiciais, em cima desse resultado, considera-se agravantes e atenuantes, em cima desse resultado, considera-se causas de aumento e diminuição. É um vai e volta, é isso mesmo. É isso mesmo. É operação matemática. E é importante que assim seja, porque o juiz tem que justificar a pena, né? Eu sempre, no primeiro momento, a gente, quando começa a fazer o curso, você pensa assim, não, mas tem que recorrer para absolver. Mas não é só. Você pode recorrer para absolver, você pode recorrer para retirar uma causa de aumento, você pode recorrer para pleitear uma atenuante, você pode recorrer para questionar circunstâncias judiciais. Então, você pode recorrer, não é só buscando absolvição, não. Você pode recorrer também buscando diminuição de pena. Daí porque essa apenação tem que ser justificada, prevista em lei de maneira justificada.
Parágrafo único. No concurso de causas de aumento e de diminuição previstas em lei, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou mais diminua. Vai aí, por favor, artigo 129, parágrafo 4º e parágrafo 12. Lance aqui, por favor. Artigo 129, parágrafo 4º e parágrafo 12. Basta lançar o parágrafo 4º e o parágrafo 12. O artigo 129 é o crime de lesão corporal. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob influência ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de sua função em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Veja só, o que o parágrafo único do 68 está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, se nós tivermos um delito, deixa eu ler ele aqui novamente, no concurso de causas de aumento e diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, que mais aumente ou mais diminua. Se ele está diante de um caso concreto, em que a pessoa cometeu um delito, como no exemplo dado aí para vocês, ele cometeu um crime de lesão corporal. E esse crime cometido, no caso concreto, ele vislumbra a presença de uma causa de aumento e de uma causa de diminuição, que são previstas também no tipo, ou seja, são previstas na parte especial, não são previstas na parte geral, não estão entre o artigo 1º e o artigo 120, estão na parte especial, a partir do artigo 121, como aqui no caso do 129. A pessoa cometeu um crime de lesão corporal e no cometimento desse crime de lesão corporal, ela agiu ela agiu impelida por motivo de relevante valor moral, né? Ou melhor do que isso, a pessoa agiu impelida por motivo de relevante valor moral ou social, melhor, a pessoa agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, beleza? Essa vítima, porém, tratava-se de uma autoridade, de alguma das autoridades aqui integrantes, tratava-se de uma autoridade integrante da Força Nacional. Nós temos a presença das duas circunstâncias. Neste caso, a causa de diminuição, ela prevê a redução de 1/6 a 1/3. A causa de aumento prevê o aumento de 1 a 2/3. É lógico que 1 a 2/3 é mais do que 1/6 a 1/3, não é isso? Se a pessoa tiver cometido o delito em circunstância tal em que haja a incidência do parágrafo 4º e do parágrafo 12, o juiz vai optar, em obediência aí ao parágrafo único do 68, o juiz vai optar apenas por aumentar a pena.
porque a quantidade de aumento é maior do que a quantidade de redução. Se a quantidade de aumento é maior do que a quantidade de redução, entende-se que a causa de aumento deve preponderar sobre a causa de redução. Correto? Esse é o fundamento. Beleza, gente? Gente, algum questionamento? Algum questionamento aí nesse fechamento de aplicação da pena? Não? Excelente. Excelente. Deixa eu interromper aqui a nossa apresentação.